Vamos orar, agradecendo a Deus. Pastor Moisés hoje está completando mais um ano de vida, 30 e 26, né? 65? Às vezes, depois da gravidez de Cleise, o pastor Vitor, ele tem assim está dando umas recaídazinhas, mas tudo bem. Vem cá, pastor Moisés. A gente vai orar a Deus, também agradecendo pela vida dele. Tem alguém mais com um momento de gratidão? A gente quer também louvar a Deus pela vida desse irmão ou dessa irmã. Se tem, a gente vai fazer isso agora. Eu quero orar pela vida de Heitor, que é a irmã Nete. Traz ele aqui, irmã Nete. Ela me pediu para estar orando aí, pediu para fazer isso agora. Vem cá, avó e neto. O Heitor, que eu perguntei para ele, rapaz, você é neto da irmã Nete? Ele disse, o senhor não sabe? O senhor já não me viu lá na casa da minha avó e não sabe que ela é minha avó, que eu sou neto dela? Mas por que o senhor perguntou dessa forma? Eu disse, porque de vez em quando eu faço umas perguntas igual a do pastor Vitor, e aí, aleatória, não foi, Leite? Fiz aleatória, perguntas aleatórias. Eu vou pesquisar aí no dicionário, aleatória. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e a dedicação aí da vida de Heitor, que essa avó pede. É um xodó dessa avó com esses netos, e cada dia ela traz um, né? Vamos ficar de pé juntos e vamos orar. Pai, glorificamos o Teu nome pela vida do Heitor e colocamos o Heitor em Tuas mãos, junto com toda a sua casa, com toda a sua família. Pedimos a Tua bênção diariamente, direcionando o Heitor, sua avó e todo seu avô, toda a casa de Teus filhos. Sobre a vida de Heitor, eu oro pedindo a Tua graça e a Tua bondade e a Tua sustentação continuada. Oro também agora, Deus, pela vida do Teu filho, pastor Moisés, que completa mais uma primavera, mais um ano. E, ó Deus, dedicamos essa vida cada dia mais no Teu altar, Senhor. Pedimos que o Senhor o guie como líder espiritual que Ele é, dentro das Sagradas Escrituras, e que cada vez mais conceda a Ele dias e mais dias de vida dentro da sabedoria. Ensine Ele, ó Deus, a contar os dias terrenos na dependência do Deus eterno, como diz o Salmo 90, mostrando que nessa limitação de dias, Ele depende da eternidade de Deus. Oro sobre a vida dele e sobre mais essa primavera que ele completa e sobre todos os teus filhos, também na devolução dos dízimos e das ofertas, da fidelidade deles. E Deus, utiliza tudo isso para que a gente mantenha a tua obra, a expansão do teu reino aqui na Bolívia e nos cantos por onde essa igreja puder investir na obra missionária. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pastor Moisés, ele vai prosseguir. Obrigado, Heitor. Obrigado, irmã Nete. Pastor Moisés vai continuar na pregação da palavra no Salmo de número 5. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5, nós vamos utilizar a tradução Almeida Revista Atualizada hoje. Vamos ler mais uma vez o texto sagrado, que diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. Seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Pai, que o Senhor possa estar conduzindo esse momento agora, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Deus, que possamos sair daqui com a certeza de que o teu Espírito falou de forma pessoal conosco. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor possa abrir os escrombos do nosso coração, os porões do nosso coração e jogar luz em nossas trevas, que o Senhor possa nos mostrar quais são as áreas que precisamos melhorar, que o Senhor possa revelar o que está dentro de nós e que o Senhor possa trazer os nossos corações e as nossas mentes cativas a Cristo. Ajuda-me, ó Deus, a pregar esse texto de maneira didática, simples, clara, falando apenas o que tua palavra diz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em muitos momentos da nossa vida, nós nos achamos atribulados, angustiados, principalmente porque muitas vezes somos injustiçados. Como é ruim quando a gente está certo, mas nós somos tidos como errados, nós somos perseguidos, e tudo o que desejamos muitas vezes é que a verdade apareça, e de fato saibam que estamos certos, que não fizemos o que dizem que fizemos e que não agimos da maneira que agimos. E nesses momentos, nós precisamos buscar socorro no lugar certo. Precisamos buscar o Senhor, porque o Senhor tudo vê e tem todo o poder. É a Ele que devemos pedir socorro. Por que devemos pedir socorro a Deus? Porque Deus, Ele é justo. Ele fará justiça, seja aqui ou na eternidade. O nosso coração precisa confiar no Senhor, acreditar que o Senhor está contemplando a nossa tribulação, o Senhor está contemplando a nossa dificuldade, o Senhor está contemplando a nossa injustiça que estão fazendo conosco. E esse sermão é sobre isso. O Salmo capítulo 5 é um salmo escrito por Davi, que era rei, e o rei Davi, em muitos momentos, ele foi injustiçado. Vocês sabem que o rei Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel pelo profeta Samuel. E ungido como rei de Israel, ele seria o rei de Israel. Ninguém poderia tomar isso dele, Deus já tinha determinado. Mas então nós vemos Saul se levantando contra ele, né? Saul perseguindo o ungido de Deus, Davi em todo momento não querendo matar Saul, querendo ser obediente, temendo o Senhor, mas Saul perseguindo Davi, mesmo sem Davi ter culpa nenhuma. Depois, Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, de maneira que seu próprio filho queria matá-lo. Você já se imaginou nessa situação? Já imaginou seu próprio filho querendo matar você? Já imaginou
o sentimento do que é você ser rei de Israel, por causa que o Senhor instituiu você rei de Israel, e seu próprio filho querendo roubar isso de você, querendo tomar isso de você, e querendo lhe matar para isso. Seu filho mentindo acerca de você. Todo pai espera que o filho defenda. Já imaginou seu filho mentir acerca de você? Quando a gente olha ali o livro de 1 Reis, a gente vai ver isso mais para frente. A gente vai ver que Absalão, ele ficava ali na entrada da cidade, as pessoas chegavam de Israel para falar com o rei e dizer a sua causa, seu problema, para que o rei tomasse solução, e Absalão dizia que o rei Davi não queria recebê-los, que o rei Davi não poderia fazer justiça a eles. O próprio filho dizendo isso, e aí Absalão, ele diz assim: se eu fosse rei de Israel, porque aí eu faria justiça. Então ele abraçava a pessoa, ele beijava a pessoa, para conquistar a pessoa, mentindo acerca do seu pai e passando por cima do próprio pai. Depois ele persegue Davi, querendo matar Davi, tudo isso pela sua ganância. Ele se deita com as esposas do próprio pai à vista de todo Israel. Você já imaginou seu filho fazer isso com você? E é interessante que, tanto com Saul, tanto com Absalão, e depois ainda com um camarada chamado Simei, que enquanto Davi estava fugindo de Absalão, Simei, ele anda ao lado de Davi ali, né, perto do caminho que Davi estava fugindo, e Simei sai jogando pedras e dizendo: maldito és tu, Davi, porque agora recai sobre ti a tua culpa, você é responsável pelo sangue da casa de Saul. Davi nunca levantou um dedo para a casa de Saul, pelo contrário, nos momentos que ele poderia matar Saul, ele não matou, ele foi o melhor amigo de Jonatas. Mas agora Simei diz: você é que roubou o reino de Saul, você é responsável pelas mortes da casa de Saul. Isso diante de todo o povo. A injustiça cercou a vida de Davi em todo o seu reinado, por toda a sua vida. E agora nesse Salmo 5, a gente vai ver uma expressão de Davi falando com Deus, porque esse também é um propósito dos Salmos. Um dos propósitos dos Salmos é a gente falar para Deus, expressar para Deus aquilo que muitas vezes nós não temos palavras para dizer. E aqui nós vamos ver a expressão de Davi a Deus, pela injustiça que ele mesmo sofria. Então, se nós fôssemos resumir esse texto do Salmo 5 em uma frase, a grande ideia seria: o rei, angustiado pela injustiça, confia que Deus o defenderá. O rei, angustiado pela injustiça, confia que não o homem, não a sua autoridade como rei, não o seu poder como rei, mas Deus, o rei dele, o defenderá. Queridos, Davi era rei. Ele podia falar com qualquer pessoa do reinado: faça isso, a pessoa faria, faça aquilo e a pessoa faria. Davi tinha soldados, Davi tinha o chefe dos exércitos, Davi tinha todo o poder. Mas é muito interessante como ele confia que Deus o defenderá. Nós vamos ver mais um pouco disso no decorrer do sermão. Queria ler com você então os versículos 1 a 3, que vai nos mostrar que o rei, angustiado pela injustiça, confia no socorro de Deus. Ele confia no socorro de Deus. Olha só, versículos 1 a 3. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É interessante como eu já disse,
Davi, ele é rei, mas em um momento que ele está sendo injustiçado, ele não procura resolver com a força do seu braço, pela sua inteligência, pelos seus próprios planos. Eu vou me vingar. Eu vou mandar o guarda ir lá e vou matar. Eu vou fazer guerra. Eu vou criar uma estratégia. Não. Davi primeiro busca ao Senhor. Isso nos mostra, queridos, que muitas vezes o nosso problema é que nós somos muito autossuficientes. O problema muitas vezes não é que nós somos fracos, é que nós somos muito fortes. Você percebe ao longo da Bíblia que os homens de Deus, quando tinham algum problema, eles sempre buscavam a Deus em primeiro lugar. Mas muitas vezes nós, quando temos algum problema de saúde, nós buscamos logo os médicos, nós buscamos logo os tratamentos e esquecemos de buscar o Senhor. Quando alguém tem algo contra a gente no colégio, quando alguém faz bullying conosco no colégio, quando alguém diz algo de nós que nós não somos no colégio, na faculdade, quando no nosso trabalho o funcionário se levanta contra a nossa vida e começa a dizer mentiras, nós queremos logo fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou contratar um advogado, eu vou lá falar com o patrão. Esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Quando nós temos um problema financeiro, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: eu preciso arranjar um segundo trabalho. Eu preciso trabalhar de noite, de madrugada, para poder resolver o meu problema financeiro. Mas muitas vezes nós não esquecemos de colocar isso diante de Deus e perguntar o que Deus acha. O que Ele acha melhor, o que vai trazer mais glória a Ele. Senhor, será que se eu entrar em um novo trabalho, eu vou ter tempo para discipular meus filhos? Senhor, será que eu entrar num novo trabalho com as minhas próprias forças, será que eu vou ter tempo para pastorear a minha casa? Senhor, será que se eu entrar nesse tratamento médico, eu vou estar glorificando o Teu nome? Será que se eu contratar um advogado ou falar com o meu patrão da injustiça que esse funcionário, meu colega de trabalho, levantou contra mim, será que eu vou estar glorificando o Teu nome, querendo fazer justiça? Ou será que eu sofrer essa injustiça não vai Te glorificar mais? Será que eu preciso correr atrás de mostrar a verdade? Será que eu não deveria ficar quietinho, dependendo do Senhor, para que o Senhor mostre com o tempo quem está certo e quem está errado? Nós começamos a perceber que somos fortes demais, somos autossuficientes demais. Precisamos estar dependentes do Senhor, buscar o Senhor. E Davi aqui, ele está muito angustiado, mas ele busca o Senhor, ele confia no Senhor, ele depende do Senhor, que o Senhor o defenderá. E olha só a angústia de Davi. Davi fala: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. No versículo 1, acode ao meu gemido. A palavra gemido aqui é aquela ideia de quando você está tão atribulado, quando você está tão angustiado que você não consegue nem expressar palavras diante de Deus. As palavras não saem, David. A única coisa que conseguimos fazer é entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, ajoelhar, ficar na presença de Deus e dizer: Deus, Tu sabes, Senhor. Tu sabes. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o que estão dizendo de mim. O Senhor sabe aquilo que eu não tenho. Deus, Tu sabes. Tu sabes. A única coisa que temos força para fazer é ficar ali diante do Senhor, com o coração sangrando diante dEle e pedindo para que Ele possa entrar em providência. É a ideia de Ana, esposa de Elcana,
mãe de Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Ana, ela era esposa de Elcana. Elcana tinha 2 esposas, Ana e Penina. E a outra esposa do marido dela, Penina, ela podia dar filhos, ela tinha filhos, mas Ana era estéril. E Penina, ela passava a vida toda perturbando Ana, aborrecendo Ana, humilhando Ana. Uma mulher estéril já era naturalmente uma mulher que tinha menos valor naquela época. E Penina aborrecia a vida de Ana de tal ponto que Ana nem comia e chorava. Um certo dia, Ana vai até o templo de Deus e ela se ajoelha diante do Senhor e começa a orar a Deus. E aí, Eli olha para Ana. Eli era o juiz, o profeta. Ele olha para Ana e fala: você não tem vergonha de estar aqui bêbada no templo do Senhor? Porque ele via Ana orando, mas na verdade ele não sabia que Ana estava orando. Ele via os lábios dela se mexendo e não saía palavras. Ele achou que ela estava bêbada. Então Ana vira para ele e fala: Senhor, eu não estou bêbada. É que minha alma está atribulada, minha alma está angustiada, e eu estou derramando o meu coração diante de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações assim, onde o nosso marido não é crente, aonde estão contando mentiras para a gente na nossa vizinhança, aonde nós olhamos para um lado e para o outro e não sabemos como pagar as dívidas, aonde nós temos um espinho na carne que passa mês, passa ano, e está ali incomodando a gente não sabe o que fazer, a gente não tem o que fazer, e aquilo entristece a gente ano após ano, e a gente fica cansado, e a gente se prostra diante de Deus, e a gente é como Ana, a gente mexe os lábios, mas a gente não tem força para as palavras saírem da boca, e a nossa alma se derrama diante do Senhor. Isso nos lembra o Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com o nosso grupo discipulado ontem. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro que desce do céu, já predestinado para a morte. Quando a gente vê Isaías 53, vai dizer que Jesus, ele é como uma ovelha que é levado pelos seus tosqueadores ao matadouro, sem dizer uma palavra. E a gente percebe que durante toda a vida de Jesus, quando ele está diante do rei, ele não se defende. Quando ele está diante dos líderes religiosos, ele não se defende. Quando ele está diante daqueles que dizem para que ele deve morrer, e o ladrão fica vivo, Jesus não se defende. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se exalta. Ele mesmo disse que se um profeta, ele fala que ele mesmo é profeta, já não tem valor. Mas é necessário que outro fale que ele é profeta. Jesus esperava que o próprio Deus o exaltasse. Jesus esperava que Deus o defendesse. É por isso que Deus ressuscita Jesus ao 3º dia, para mostrar que tudo o que ele falava era verdade e que ele venceu todos os seus inimigos. E Deus nos chama a fazer isso, muitas vezes, e vai ser difícil, vai ser muito difícil, Mari. Você está numa situação onde você está certo e o que as pessoas estão ouvindo é que você está errado. Mas a melhor opção que vai glorificar a Deus é você ficar quieto e deixar que Deus mostre a verdade. Certa vez eu ouvi falar de um pastor que estavam criando boatos na igreja, boatos mentirosos sobre ele, e isso estava criando um burburinho na igreja, uma confusão, de modo que a igreja iria rachar no meio, a igreja iria ficar dividida, desunida, se ele contasse a verdade. Se ele contasse o que realmente aconteceu. Então, ele teve que ficar quieto. Por um dia, por uma semana, por meses, ele teve que ficar quieto e deixar que Deus mostrasse a verdade. Porque ele não podia expor a situação publicamente.
Muitas vezes você e eu vamos nos encontrar em situações assim, e vai ser necessário a gente, como rei angustiado pela injustiça, que confiou no socorro de Deus, a gente vai precisar também, angustiado pela injustiça, a gente vai precisar, como Jesus, esperar que Deus mostre a verdade. A gente vai ter que esperar que Deus nos exalte. A gente vai ter que esperar que Deus mostre quem está certo e quem está errado nessa história. E aí, Davi continua, agora no versículos 4 a 7. Agora ele vai confiar no caráter de Deus. Se o rei angustiado, nos versículos 1 a 3, se o rei angustiado pela injustiça, ele confia no socorro do Senhor, agora nos versículos 4 a 7, o rei angustiado pela injustiça confia no caráter de Deus. Por que é que ele confia no socorro de Deus? Porque ele sabe quem Deus é. Porque ele sabe que Deus é justo. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Olha só, leia comigo aí, versículos 4 a 7. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Isso aqui remete ao que Davi passava. Ele era o legítimo rei de Israel. Por quê? Porque Deus ungiu a ele como rei de Israel. Mas o seu próprio filho, como diz o texto aqui, o seu próprio filho estava sendo fraudulento, ou seja, mentindo, enganando. Seu próprio filho estava mentindo. Seu próprio filho estava querendo ser sanguinário, querendo matar o próprio pai. Mas Davi sabe que Deus não se agrada do ímpio. Davi sabe que Deus se agrada do justo. Davi sabe que Deus vai socorrer o justo. Davi sabe que Deus vai fazer justiça. A ideia aqui, irmãos, é que o justo, ele não faz o que o ímpio faz, ele não imita o ímpio. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é quem não segue o conselho dos ímpios, quem não se detém no caminho dos pecadores e quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não fazemos o errado, porque nós temos um Deus nos céus, e nós queremos agradar esse Deus. Nós queremos agradar esse Deus. A gente não se vinga, porque Deus se vinga por nós. A gente não espera e coloca toda a nossa expectativa que um advogado vai nos defender da nossa injustiça, porque a gente sabe, a gente crê que nós temos um advogado no céu que faz justiça e que defende a nossa causa diante de Deus Pai. A gente não espera que um juiz nos faça justiça, porque a gente sabe que um dia um grande trono branco será estabelecido e Deus julgará todos os homens segundo as suas obras. Queridos, alguns de nós que estamos aqui, talvez passaremos a nossa vida toda sendo injustiçados. Mas pode ter certeza de uma coisa: na eternidade a justiça será feita. É triste como a igreja muitas vezes hoje não quer falar sobre o inferno. Só que a gente não entende muitas vezes que o evangelho sem inferno não faz sentido na religião cristã. Não faz sentido. Porque, queridos, o inferno é a justiça de Deus para aqueles que foram injustos na terra. O inferno é a justiça de Deus para o rico que mata milhões de pessoas para continuar sendo rico.
O inferno é a justiça de Deus para estrupadores que passam a vida toda sem ser presos. O inferno é a justiça de Deus para pedófilos, que muitas vezes ninguém sabe que ele foi pedófilo. O inferno é a justiça de Deus para presidentes de países corruptos. O inferno é a justiça de Deus para governadores corruptos, para prefeitos corruptos, que parece que nunca vão receber o castigo da sua corrupção. O inferno vai ser a paga de todos os pecados daqueles que não confiaram no Senhor Jesus Cristo e não se arrependeram. Queridos, se nós passamos uma vida toda aqui na terra sendo injustiçados, um dia haverá um grande trono branco que pagará segundo a cada um as suas obras, se não se arrependeram e se refugiaram no Filho de Deus, no ungido do Senhor. E Davi, ele é diferente dos ímpios pelos motivos que já foram falados. Olha só o versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ou seja, Davi está dizendo aqui: o Senhor não se agrada dos ímpios, daqueles que cometem o mal, daqueles que desobedecem a tua lei, daqueles que não se refugiam no teu filho. Mas eu, pelo contrário, eu escolho adorar o Senhor. Eu escolho ser adorador do Senhor. Eu escolho obedecer à lei do Senhor. E eu faço isso pela riqueza da tua misericórdia. Ou seja, Davi sabe que ele assassinou Urias, ele adulterou com Batseba. Davi sabe que por causa de talvez um orgulho dele, ao fazer o censo, ao fazer a contagem de quantas pessoas tinha em Israel, Davi foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Davi sabe tudo isso. Davi sabe que ele não é nenhum santinho. Mas ele vai dizer no Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi, ele não é como ímpio, porque ele se constrange com o perdão de Deus, com a riqueza da misericórdia de Deus, com o grandioso amor de Deus por ele, a graça, a misericórdia, e ele agora pode, como adorador, entrar na presença de Deus, que aqui é figurado pela casa de Deus, e se prostrar diante do teu santo templo. Aqui é a tenda do Senhor, onde ele pode estar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Esse é o sentimento que nós devemos ter em nosso coração por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque aquela samaritana estava no poço, e aí ela pergunta a Jesus: Senhor, onde devemos adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Jesus fala: o Pai agora procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós estamos injustiçados nessa terra, quando nós estamos atribulados, quando nós estamos angustiados, agora nós podemos entrar no nosso quarto, nós podemos fechar a nossa porta, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos entrar na presença de Deus. E sabe como é que a gente entra no nosso quarto? Sabe como é que a gente entra na presença de Deus? Não é dizendo para Deus assim: Deus, eu fiz tudo certo, Senhor. Deus, eu mereço a justiça, Senhor. Deus, eu não posso estar passando por essa situação, Senhor. Mas nós entramos na presença de Deus dizendo: Senhor, eu sou tão pecador como essas pessoas que estão fazendo isso contra mim. Senhor, eu também não sou inocente. Senhor, eu também já fui injusto com muita gente na minha vida. Eu também já falei mentira de muita gente. Mas eu te louvo, porque o teu Filho Jesus Cristo tanto me amou, que deu a sua vida por mim e perdoou os meus pecados. O Senhor colocou os meus pecados debaixo do tapete, foram cobertos por causa do sangue de Cristo. E agora eu posso estar aqui na tua presença, Senhor, e eu sei que um dia o Senhor fará justiça no teu juízo final. Essa é a ideia.
Por muito tempo na minha vida eu achei que as pessoas se converteriam se eu mostrasse o quanto Deus se ira e tem raiva do pecado. Se eu mostrasse a realidade do inferno de maneira terrível. E eu achava que as pessoas iriam se converter dessa forma. E essas verdades do inferno, da ira de Deus, têm que ser ditas. Se a gente não falar isso, a gente não está pregando o verdadeiro evangelho. Mas eu começo a perceber, quanto mais eu leio a Escritura, de que as pessoas se convertem quando elas percebem a graça e o perdão de Deus, o quanto Deus as ama. Nós não somos atraídos a Deus por medo, somos atraídos a Deus pelo amor dele por nós. Somos atraídos em saber que o Filho de Deus, perfeito, santo, morreu por um pecador como eu, um culpado como eu. É isso que nos atrai, nos constrange para adorarmos o Senhor. Então, se no versículo 1 ao 3, o rei angustiado, ele confia no socorro de Deus, e no versículos 4 a 7 a gente viu que ele faz isso porque ele sabe quem é Deus e o seu caráter. Nos versículos 8 a 12, nós veremos que o rei angustiado, ele, pela injustiça, ele confia no juízo de Deus. Ele busca Deus por causa do caráter de Deus, porque ele sabe que Deus vai julgar. Deus é um justo juiz e vai julgar. Olha comigo versículos 8 a 10. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. A ideia aqui é, guia-me na tua justiça, ou seja, que eu seja guiado na tua lei. Deus tem uma justiça, Deus tem um caminho de santidade, que eu seja guiado na tua lei. Depois ele fala, endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, dá-me graça, Senhor, para que eu ande em conformidade com a tua lei. Ou seja, que eu seja guiado pelo Senhor, e o Senhor me dê graça para que eu ande em conformidade com a tua lei, pois os meus adversários, Absalão, Golias, os filisteus, Simei, Saul, eles não andam na tua lei, eles rebelam-se contra ti, eles não obedecem a ti. Senhor, eu não quero ser como eles, mas eu quero obedecer a tua lei, porque eu quero ser bem-aventurado, e eu sei que o Senhor ouve quem é aquele que obedece a tua lei. Os nossos pecados, eles impedem que Deus ouça as nossas orações, queridos. Esse é o desejo de Davi. Então Davi fala, versículo 9, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Davi está falando, a língua deles é terrível. Como isso é um reflexo da nossa geração. Entre na rede social para você ver essa verdade. As pessoas não têm coragem de falar mal de você pessoalmente, mas pode ter certeza que no Facebook elas vão ter essa coragem. As pessoas não têm coragem de falar mal dos outros na cara, mas na rede social elas têm essa coragem. E o triste é que a rede social destrói mais a vida da pessoa do que pessoalmente. As pessoas, quando entram lá na postagem do outro e comenta uma mentira, comenta algo sem saber a verdade, elas não param para pensar que aquilo pode destruir a vida da pessoa. Ultimamente, não sei se você está inteirado nas redes sociais, mas ultimamente existe algo chamado cancelamento.
O cancelamento é quando todo mundo na rede social, no Facebook, no Instagram, até mesmo pode acontecer em grupo de WhatsApp, as pessoas todas se juntam para falar mal e para humilhar a pessoa por alguma coisa que ela fez ou acha que fez. Então todo mundo se junta para cancelar a pessoa, para humilhar, para acabar com a vida dela. Davi, ele está sendo injustiçado, ele está sendo cancelado pelo seu filho Absalão, por Simei, que fala mal dele diante de todo o povo. E muitas vezes nós nos encontramos em situação assim, aonde nós somos cancelados pela nossa própria família, nós somos cancelados no nosso colégio, quando nós no nosso colégio somos chamados de besta, somos chamados de menininha, somos chamados de tantas coisas porque queremos seguir o Senhor Jesus Cristo. Na faculdade nem se fala com o feminismo, com as ideologias, e nós não queremos seguir isso, somos cancelados. Mas, queridos, quando nós somos cancelados nessa terra, nós somos exaltados diante de Deus. O prazer do servo de Deus deve ser em estar agradando a Deus, em ouvir de Deus, servo bom e fiel, e não ficar preocupados o que as pessoas vão achar ou não. E aí no versículo 10, Davi fala, declara os culpados, ó Deus, já trazendo a ideia de Deus ser um justo juiz. O versículos 4 a 7 nos mostrou que Deus é justo. Agora, no versículo 10, nos mostra que Deus é juiz. Só tem poder de declarar alguém culpado, alguém que é juiz. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. A ideia aqui é Davi clamando ao Senhor, Deus, mostra a verdade, mostra quem está certo e errado nessa história. E aí eu me lembro do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Bem-aventurados é os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão está no futuro. Muitas vezes nós não seremos saciados com a justiça de Deus, com a verdade aqui nessa terra. Muitas vezes nós cristãos, ao nos posicionarmos contra a homossexualidade, vamos ser chamados de ditadores, de homofóbicos. Ao nos posicionarmos contra o feminismo, vão chamar as cristãs de bestas, de uma mulher fraca. Quando nós, homens, fomos líderes no nosso lar, a sociedade vai nos chamar de machistas. Mas Jesus prometeu: vocês têm fome e sede de justiça, porque vocês não têm justiça aqui na terra, mas vocês serão saciados. Vocês serão saciados de justiça e de verdade. E aí Davi fala que esses adversários e perseguidores dele, Deus deve rejeitá-los porque eles pecam muito, e eles estão, olha só o versículo 10, o finalzinho, eles estão se rebelando contra Davi. É contra Davi? É contra Davi, irmãos? Final do versículo 10, pois se rebelam contra ti. Meus adversários que não andam na lei do Senhor estão se rebelando contra o Senhor. Então Davi, ele não é alguém orgulhoso, prepotente, egocêntrico, que está dizendo para Deus, Deus, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Deus, meu vizinho está dizendo isso de mim, Senhor. Deus, onde é que fica a minha reputação? Onde é que fica meu nome? Meu nome está sendo jogado no lixo. Não, Deus está dizendo, Senhor, rejeita-os, porque eles estão se rebelando contra o Senhor. E aqui a gente lembra da última frase do Salmo capítulo 2. Coloca aí, Davi. A última frase do Salmo capítulo 2, Salmo 2:12. O texto diz assim: beijai o Filho de Deus,
para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A ideia aqui é, Davi está clamando a Deus: Deus, mostra que eles são culpados, Senhor, declara-os culpados e rejeita-os, porque eles não andam na tua lei, eles não são obedientes a ti, eles se rebelam, e eles não se refugiam no teu Filho, eles não se refugiam no ungido do Senhor. Davi era o ungido do Senhor. O problema é que Saul, é que Absalão, eles queriam se refugiar em si mesmos. Eles queriam a glória para eles, o reino para eles, em vez de se humilhar e se refugiar em Davi, que é o verdadeiro ungido de Deus de Israel. O problema é que os fariseus, eles queriam a glória para eles, o sinédrio para eles, o templo para eles. Eles queriam ser convidados para estar nos melhores lugares. Os fariseus, eles queriam estar nas melhores posições, queriam ser chamados de mestres, eles queriam a glória que não era deles, a glória era do Filho, a glória era do Filho de Deus. Eles não se refugiaram no Messias. Os líderes religiosos não se refugiaram em Jesus. Mas quando Deus Pai ressuscita Jesus no terceiro dia, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. Então o Rei Jesus entregará o reino ao Pai. Queridos, é Deus que nos exalta. E aí, Davi fala, versículo 11: mas alegrem-se, regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo, de alegria para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Perceba, os justos eles se alegram, os justos eles folgam de júbilo, os justos eles se gloriam. Por quê? O texto fala, porque o Senhor os defende, porque o Senhor é como um escudo ao redor deles. O que é que um escudo faz? O que é que um escudo faz com o soldado? O escudo protege das flechas, o escudo protege das espadas, o escudo protege dos ataques. Alguns escudos você consegue atacar o adversário com o próprio escudo. Deus é o nosso escudo. E aí ele termina: o Senhor abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. É aquilo que está lá no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí o próprio Davi fala o que ele disse no versículo 7, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Devemos largar de mão essa nossa autojustiça, de sempre querer defender o nosso nome, de querer passar a paus e barrancos para mostrar quem está certo. Esposa, por que você luta tanto para mostrar para o seu marido que você está certo, você está certa? Para que causar tanta discussão dentro de casa para você mostrar que você está certa na discussão? Maridos, por que tratar a esposa com frieza? Por que tratar a esposa com asperidade e gritar com a esposa para mostrar que está certo? Mostre que você está certo e está certa pela sua conduta. Deixe que Deus mostre quem está certo e errado pelas atitudes de um do outro. A gente sempre quer estar certo, a gente sempre quer mostrar que a gente é o justo por causa do nosso orgulho do nosso coração. A gente não aguenta passar um minuto com as pessoas dizendo que a gente está errado ou que a gente fez algo errado.
O orgulho está dentro do nosso coração inflamado a todo momento, lutando para que a gente abra a nossa boca e mostre todas as razões e argumentos e lógica e motivos de que a gente está certo. Às vezes ficar calado é uma demonstração de humildade nossa, é uma demonstração de que Deus defende a gente. Talvez é isso que falta para ter paz em muitos lares, a humildade de ficar calado. Davi, ele buscava o Senhor, já caminhando para a conclusão. Davi, ele buscava o Senhor, como a gente vê no Salmo 5, na confiança de que Deus o defenderia, porque Davi sabe o caráter de Deus. Davi sabe que Deus fará justiça, queridos. Um dia Deus fará justiça. E assim foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus desce do céu como um cordeiro já predestinado, já preparado para ser morto. Jesus viveu o seu tempo na terra já predestinado para morrer por pecadores. Ele não se defendeu, ele não argumentou, ele não quis mostrar que estava certo, ele não chamou pessoas para lutar contra Roma, ele não quis pegar ele mesmo a coroa da cabeça de César, o imperador, e colocar na cabeça dele, mas ele deixou que o próprio Deus, quando o ressuscitasse, mostrasse que tudo o que ele falou era verdade. Nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo, porque se a gente seguir o exemplo de Cristo, nós vamos ser cristãos, que muitas vezes vamos ficar calados aqui na terra, sendo injustiçados. Vamos passar por muitas situações onde vão dizer mentiras de nós e vão nos prender, porque estamos falando a verdade. Vamos ser perseguidos e vamos ficar angustiados. Mas o que motiva a gente a deixar Deus nos defender, o que motiva a gente a glorificar a Deus, não fazendo justiça com as nossas próprias mãos, é lembrar que como Deus exaltou Davi diante dos seus inimigos, como Deus exaltou Jesus diante dos seus inimigos, Deus também nos exaltará, e nós seremos chamados: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E nós estaremos para sempre exaltados na eternidade com Deus. E aqueles que foram injustos aqui na terra e não se refugiaram no Filho de Deus e se rebelaram contra Deus, desobedecendo a sua lei, eles passarão a eternidade no inferno, porque preferiram amar a injustiça em vez de amar a verdade. Que essa palavra possa trazer esperança para o seu coração, que essa palavra possa lhe ajudar a confiar no Senhor em meio à injustiça e em meio à angústia, que essa palavra possa ajudar você a derramar o seu coração diante do Senhor, no seu quarto, diante das tribulações, em vez de querer usar a própria força do seu braço para resolver suas questões. Vamos orar? Pai, pedimos ao Senhor que nos momentos de angústia e tribulação, o Senhor nos faça lembrar dessa palavra, o Senhor nos faça lembrar do Salmo 5, o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 6, o Salmo 7, que vai nos ajudar a lembrar de que é o Senhor que faz justiça e que devemos buscar o Senhor em meio a essas situações. Que o Senhor nos ajude a ter a humildade de Jesus, que Ele sabia que se Ele fosse humilhado aqui na terra, Ele exaltaria o nome do Pai. Que possamos sempre ter essa perspectiva da eternidade, ó Deus, de que o Senhor fará justiça, o Senhor é quem nos defende, e que uma hora ou outra essa verdade vai aparecer. Que o Senhor nos dê essa humildade e cuide do nosso coração, para que assim a gente glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Convido agora o Ministério de Louvor
para a gente estar louvando ao Senhor pela sua verdade, pela sua palavra, pela sua instrução. Sala da igreja vai ficar de pé, faz favor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que me estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Irmãos, podem sentar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todos os crentes sobre a face da terra, em nome de Jesus, agora e para sempre. Com a oração silenciosa, estamos despedidos. Vivamos esse domingo para a glória de Deus.